Sim, Jesus, sim, Senhor, nós te adoramos, nós exaltamos o teu nome, nós glorificamos o Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, porque naquela cruz o Senhor levou sobre si todo o mal, todo o pecado. Obrigado porque naquela cruz o Senhor levou toda a enfermidade, toda a doença. Obrigado porque naquela cruz o Senhor abriu um novo e vivo caminho. O Senhor permitiu que nós pudéssemos entrar na sala do trono e pudéssemos chamar o nosso Deus de Pai. Obrigado, Jesus, porque o teu sacrifício mudou a história da humanidade. Obrigado porque o teu sacrifício transformou a história da humanidade. Obrigado porque Jesus Cristo ressuscitou, venceu a morte, nos dá essa vitória juntamente com Ele. Obrigado, Jesus, pelo seu amor manifesto a nós. Obrigado, Pai, pelo seu amor manifesto a nós através de Jesus Cristo, da morte e ressurreição de Jesus. Obrigado por aquilo que o Senhor fez por nós. Pai, em nome de Jesus, que neste tempo de meditação da sua palavra, que neste tempo em que iremos ver alguns textos, meditar sobre alguns textos, que o teu Santo Espírito manifeste o seu poder em nós. E eu repreendo todo espírito maligno que possa querer, de alguma forma, retirar ou bloquear ou impedir que nós possamos entender no nosso espírito a tua palavra. E em nome de Jesus, nós declaramos que a sua palavra é semente que irá cair em nosso coração e irá frutificar, irá nos fortalecer, irá nos encher de vida, de transformação, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Antes de você se assentar, eu gostaria muito que você cumprimentasse alguém que está do seu lado. Olhe bem nos olhos dessa pessoa e fale assim: você é um filho amado. Você é uma filha amada. Você é um filho amado. Aleluia, aleluia, aleluia. Uma noite especial, uma noite com muitas coisas até diferentes. E eu quero compartilhar um pensamento, não quero me demorar, quero aqui trabalhar para fazer isso rápido, de forma rápida. Quero começar aqui com João 19:30. Esse texto, 2 semanas atrás, o domingo atrasado, eu compartilhei uma mensagem chamada, que eu denominei aqui, Como Orar, Como Orar Corretamente, parte 1. Hoje eu quero fazer a parte 2, complementar aquele pensamento. Mas eu quero pôr 3 textos aqui rapidamente. João 19:30. O texto diz assim: quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado, e inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. E eu falei que para que nós possamos orar corretamente, nós precisamos compreender claramente de que a obra que Jesus executou na cruz, ela é completa. Não existe nenhum retoque que precise ser feito, não existe nenhum complemento, não existe nada que eu ou você precisemos fazer para que a obra de Cristo Jesus seja finalizada. Jesus, ao estender os seus braços, ou estenderam os braços dele naquela cruz, ao pregá-lo ali, e ele entregar o seu espírito, ele fala: está completo, está concluído, terminou, não há mais nada para ser feito. E o que é que isso significa? Isso significa que eu e você, em Cristo Jesus, temos acesso ao Pai. E nós precisamos entender isso, porque isso muda a nossa forma de orar. Isso muda a maneira como você vai fechar a porta do seu quarto, como Jesus ensina lá em Mateus 6. E você vai ali ter um tempo de oração, você sabe que você está entrando porque Jesus completou uma obra. Isso precisa ser claro para você. O segundo texto que eu quero ler, Romanos 8:12. 8:1 e 2. Romanos 8:1 e 2. Esse é o segundo ponto da mensagem que eu preguei na semana atrasada. Então, o primeiro, Jesus completou a obra. O segundo ponto, estar em Cristo. Você, para orar efetivamente ou de maneira eficaz, é necessário que você entenda que você está em Cristo. E quando você está em Cristo, Paulo, escrevendo aos Romanos, diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Meu irmão, se eu pudesse te dizer algo assim do fundo do meu coração para o seu coração, ao abrir os seus lábios para orar, entenda que não existe condenação sobre a sua vida.
Ah, Ivo, mas você não sabe o que eu fiz, você não sabe as besteiras que eu fiz, as coisas erradas, os meus pecados. Eu entendo que o ser humano ele é falho, ele nasceu numa natureza pecaminosa. Mas a obra de Cristo, ela transforma as nossas vidas. E Jesus Cristo em nós, Ele remove a condenação. Em Cristo Jesus, no sangue dele, a condenação foi removida. Então, para que você possa orar de uma maneira eficaz, saiba que Jesus completou a obra e nessa obra Ele removeu de sobre a sua vida a condenação. E o último ponto que eu ministrei na semana passada está em João 15, verso 7. João 15, 7. Jesus está dizendo assim: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Meu irmão, Jesus aqui dá, não é um segredo, né? Se fosse um segredo não estava escrito na Bíblia há 2000 anos. Mas ele traz um conceito. A palavra dele precisa estar em nós. Precisa estar na sua vida. Você precisa ter a palavra de Cristo em você. E ter a palavra, né? A Rosana trouxe um texto aqui, acho que o André comentou um texto aqui de que as crianças judias, né, os judeus pequenos, eles eram ensinados de uma maneira tão insistente. Um adolescente judeu, menino, especialmente menino, 12, 13 anos, ele precisava, por obrigação, saber decor os 5 primeiros livros da Bíblia, ou que nós chamamos de Bíblia, né, que eles chamam de Torá, é o mesmo texto. Então, um menino, lá 2000 anos atrás, quando Jesus esteve na terra, um menino de 12, 13 anos, ele precisava decorar a palavra de Deus. Pelo menos os 5 primeiros livros. A palavra de Deus é algo tão importante, que Jesus ele declara: se as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes. Meu irmão, nós precisamos entender isso, a palavra precisa estar em nós. E esses 3 pontos eu ministrei 2 semanas atrás. Jesus completou a obra, você precisa estar em Cristo e saber que não há nenhuma condenação. E ao orar, você precisa estar alinhado com a palavra de Deus. E eu quero seguir hoje esse pensamento, né, nessa linha, nesse pensamento de como construir um momento de oração adequado. Primeiro de tudo, oração é ter comunhão. Oração não é um conjunto de palavras ditas de uma maneira decorada, em que você conversa com alguém por códigos, não. A oração, acima de tudo, é um relacionamento, é você saber o que a pessoa está pensando, saber o que o outro está querendo, é ter um entendimento do contexto. E a oração, ela está envolvida diretamente em relacionamento com o Pai, com Deus. Não existe outra forma de orar. Jesus, ele condena ali no Sermão do Monte, eu não pus todos os textos aqui, até porque eu não quero realmente usar muito tempo. Mas no Sermão do Monte ele condena as vãs repetições, né? Você repetir palavras sem sentido. Ou talvez até as palavras tenham algum sentido, mas não é através de repetição, porque é por um relacionamento. E eu quero colocar aqui alguns aspectos que são importantes da oração. O primeiro deles está em Salmo 34, 1 e 2. Salmo 34, 1 e 2 vão trazer aqui uma expressão daquilo que nós fazemos aqui, ou fizemos aqui durante uma boa parte deste culto. O texto diz assim: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios, gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Salmo 34, 1 e 2. A palavra de Deus diz que nós devemos bendizer ao Senhor e louvá-lo o tempo todo. Oração é louvar a Deus. O que é louvar? Louvar é você dar a Ele a glória que Ele merece, ou a glória que é cabida a Ele. É você saber que existe alguém maior do que você, e que você se rende a essa pessoa. Louvor é você entregar a Deus, ou entregar a Jesus Cristo, a honra que Ele merece por aquilo que Ele fez, mesmo que nós não merecêssemos que Ele fizesse. Sei que ficou meio confuso, talvez tenha ficado meio complicado, mas louvor é honrar a Jesus por aquilo que Ele fez para nós, mesmo que aquilo que Ele fez para nós não tenha sido um mérito nosso. Você entende isso? O que Jesus fez por mim e por você não está no nosso mérito, está no amor dEle por nós.
E quando nós louvamos a Deus, nós paramos tudo e dizemos assim: Senhor, eu entendo que eu não sou merecedor, mas eu louvo o Senhor, porque o Senhor me amou. Quando nós nos posicionamos dessa forma, nós mudamos o contexto, mudamos a situação. Você não chega diante de Deus dizendo: Deus, eu sei que eu sou um pobre, coitado, miserável, cego, nu. Você sabe a sua condição. Você sabe que Ele é poderoso, que Ele fez o que Ele fez por amor. E ao entender que eu não tenho mérito em mim, eu simplesmente ponho isso de lado e falo: Jesus, obrigado, porque mesmo eu não tendo mérito nenhum, o Senhor me amou, e eu te adoro, e eu glorifico o teu nome. Eu ergo as minhas mãos, eu abro os meus lábios e eu canto em louvor a você. Eu entrego aquilo que eu tenho, aquilo que eu sou ao Senhor, porque o Senhor é merecedor deste louvor. Você entende como isso muda a sua forma de pensar? Então, nós aprendemos que Cristo fez uma obra completa, nós fomos livres da condenação e temos acesso ao Pai, e nós devemos pôr a palavra de Deus em nosso coração. E ao fazermos isso, vai brotar dentro de você o louvor. Não existe outra maneira. Se a palavra de Deus entra em você, se você deixa que a palavra de Deus encharque sua alma, o seu espírito, encharque a sua vida, você vai olhar a vida sobre a perspectiva de adorar a Deus. E eu lembro aqui o texto de Abacuque, quando o profeta está ali numa circunstância totalmente adversa, totalmente destruída. Ele perdeu tudo, tudo que tinha do ponto de vista material, ele perdeu tudo. Mas ele olha e fala: ainda assim, eu bendirei, eu louvarei, eu adorarei o Senhor. Meu irmão, louvar a Deus em todo o tempo, em toda circunstância, é um mandamento bíblico. Nós precisamos entender isso. Mas você precisa fazer isso com entendimento, não de forma inconsciente. Você precisa entender que adorar e louvar a Deus é uma forma de você entregar a sua vida a Ele. O autor aos Hebreus diz que o maior abençoa o menor. Quando nós temos esse entendimento e sabemos que Deus é maior, nós somos benditos. E louvamos e adoramos Ele de todo o nosso coração. Falando sobre louvor e adoração, João capítulo 4, verso de número 23. Ele diz assim: Jesus encontra ali a mulher samaritana, né, num poço, próximo da cidade de Sicar, e eles entram numa conversa sobre aonde era o lugar certo para adorar a Deus. Os samaritanos e os judeus tinham uma disputa dentro disso. Os judeus diziam que era em Jerusalém, os samaritanos diziam que era ali naquela região onde eles viviam, num monte, num determinado lugar ali. E aí Jesus ele diz assim: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Meu irmão, Deus está procurando pessoas que desejem louvar e adorar a Ele. Mas isso só é possível se você trilhar esse caminho que eu resumi aqui da mensagem da semana atrasada. De você entender que Jesus Cristo fez tudo o que Ele precisava fazer para que nós tivéssemos acesso ao Pai. De que nós não temos mais condenação sobre nós enquanto o sangue de Cristo está sobre nossas vidas. Se isso está claro para você, você sabe que você vai entrar ousadamente diante do Santo dos Santos e vai adorá-lo. E vai ter esse acesso, e vai ter essa receptividade. Vai ser recebido pelo Pai. Isso é fato, isso é real. Só que isso muda a nossa forma de orar. Isso muda a nossa maneira de olharmos para Deus. Você não está mais se relacionando com Deus como se você fosse um pedinte, que faz uma lista de pedidos. Eu lembro, 30 e poucos anos, 31 anos atrás, quando eu me converti, uma das primeiras coisas que eu fui instruído, tinha lá numa livraria evangélica, que era da igreja que eu pertencia, tinha um caderninho de oração, e aí tinha uma lista de pedidos. Meu irmão, eu entendo, nós temos coisas que nós precisamos expor e pedir a Deus. Nós fazemos isso. Aliás, esse vasinho está aqui com propósitos e pedidos colocados por vocês para este ano. Mas a sua postura de oração, ela não pode ser a postura de um pedinte. O pedinte é aquele que, por ele mesmo, ele não faz absolutamente nada. Ele depende exclusivamente do outro, mas ele se coloca numa posição inferiorizada.
E ele se humilha de uma maneira a dizer assim, não, eu não tenho nada, eu sou um pobre coitado. E muitas vezes nós sabemos que se nós pegarmos uma pessoa como essa e tirarmos ela dessa condição, o maior desafio que existe é mudar a forma de pensar. Você pode dar roupa, pode dar um lugar para morar, pode dar banho, dar comida, mas se a mentalidade não mudar, rapidamente essa pessoa acaba indo de novo para a rua. Porque a forma de pensar é que tem que mudar. O que eu estou dizendo para você aqui é que Deus está procurando pessoas que o adorem por reconhecer que são insuficientes em si mesmas e que Ele é suficiente para supri-las. Mas não numa postura de uma subserviência ou de uma humilhação. Na postura de entender que o que Cristo fez por nós é para nos transformar em filhos. Para nos fazer filhos, para nos fazer co-herdeiros com Cristo. Por isso que louvar e adorar é um desafio para o cristão. Pode parecer simples, a gente vem aqui para a igreja, né, apaga um pouco as luzes, toca, põe a letra ali, a gente canta, às vezes canta até involuntariamente, sabe, decora a música. Louvor e adoração depende de como está o seu coração. Quando eu digo depende de como está o seu coração, eu estou dizendo da seguinte maneira, você precisa se despojar de quem você é. E dizer assim, Senhor, eu entendo que o Senhor é soberano. O Senhor é digno de receber o louvor e a adoração. E eu me entrego aqui. Louvor e adoração são duas palavras diferentes, que têm conceitos diferentes. Louvor é exaltar, engrandecer, colocar em um lugar mais elevado. A adoração é uma postura, é uma atitude nossa, de reverência, de entregarmos as nossas vidas a Deus. Mas isso faz parte da oração. Se você chega diante de Deus com um olhar altivo, arrogante, Deus, eu determino que isso tenha que acontecer na minha vida. Meu irmão, Deus não está atrás disso. Ele está atrás de pessoas que o adorem em espírito e em verdade, que reconheçam o que Ele fez, que entendam o que Ele fez, que recebam o que Ele fez. E para que nós possamos receber a obra consumada, completa de Cristo nas nossas vidas, nós precisamos abrir mão dos nossos conceitos, dos nossos valores, dos nossos sofismas, dos nossos entendimentos. Seguindo aqui então, o conceito de oração, tem mais 3 pontinhos aqui bem simples. O terceiro deles, o primeiro é louvor, o segundo adoração, o terceiro é ações de graças, e você pode abrir comigo aí, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso de número 18. 1 Tessalonicenses 5, 18. O texto diz assim, em tudo. Em quantas coisas? Em tudo. Em tudo. Tudo é tudo. Não tem nada que fica de fora. Em tudo, dai graças. Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Meu irmão, às vezes as pessoas perguntam, queria saber qual que é a vontade de Deus para a minha vida. Eu falei, seja grato. Seja grato. Se você for grato em tudo, você está cumprindo uma parte da vontade de Deus para a sua vida. Seja grato. Quando nós somos ingratos, quando nós somos, pois é, eu estou chateado com isso, não sei o quê, eu não gostei do que o fulano falou, eu não gostei do que fez. E você começa a adotar essa postura, você vai encontrar resistência da parte de Deus. Porque Deus diz, em tudo dai graças. Em todas as coisas nós precisamos ser gratos. Entendermos que a expressão principal que Jesus coloca no nosso coração é a gratidão. O cristão verdadeiro, um cristão que é crente mesmo, que crê em Jesus, que recebeu a Jesus e deixou que Jesus transformasse a sua vida, que o Espírito Santo transformasse a sua vida, é grato. Sabe por que ele é grato? Porque ele sabe que por ele mesmo ele não tem poder e força nenhuma para nada. Tudo vem e depende do que Cristo fez. Então não existe outra forma. Quando você não tem gratidão é porque você está colocando algum esforço seu nessa jogada, nessa parada. E ao colocar um esforço seu, você fala, eu recebi porque eu fiz isso. Eu recebi um valor essa semana na minha conta porque eu dizimei e ofertei. Não, meu irmão, não. O que Deus ele te dá porque Ele te ama e não por aquilo que você faz para Ele. É porque Ele te ama. E quando nós entendemos isso, aí não existe outro caminho que não seja a gratidão.
Porque você não vai conseguir fazer nada que compense aquilo que Deus vai fazer por você. Não existe atitude do ser humano que seja grande o suficiente, extremo o suficiente para dizer para Deus olhar e dizer, agora eu sou devedor dele. Não. Porque o que Deus fez por nós é maior do que qualquer gesto e atitude minha ou sua. E aí, ao entendermos isso, só tem um caminho. Olharmos para Deus e dizer, Pai, obrigado. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado pela minha vida. Obrigado pela minha esposa. Obrigado pelos meus filhos. Obrigado pelo lugar onde eu vivo. Obrigado por essa igreja. Obrigado pela vida dos meus apacentadores. Agradeço o seu apacentador, meu irmão. Agradeça, é importante. Obrigado por ter encontrado vida e salvação em ti. Agradeça. A gratidão, ela é uma base para muitas coisas. E os dois últimos que eu quero colocar aqui, Mateus 18:18. Texto também muito conhecido aí do ponto de vista de oração. A palavra de Deus diz assim, Jesus está falando aqui, em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus. E tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que estás nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Meu irmão, nós precisamos entender que o que nós pedimos vai ser respondido. Vai ser respondido. Só que nós precisamos fazer isso em comunhão, em concordância. Aqui existe um princípio, um valor. E na grande maioria das vezes em que nós não temos uma resposta naquilo que nós oramos, existem 2 grandes problemas. O primeiro deles, nós pedimos para o nosso próprio interesse. Tiago escreve isso na sua carta. Pedis e nada recebestes porque pedis para os vossos próprios interesses. Porque na maioria das vezes nós queremos suprir as nossas necessidades. E aí nós queremos encher a nossa barriga, o nosso umbigo, com o que nós precisamos, com o que nós queremos, e muitas vezes com aquilo que nós desejamos na nossa alma. E o segundo aspecto que nos leva, ou que nos impede a conquistar algo em oração, é porque deve haver concordância. E quando nós não concordamos entre nós, quando não existe unidade, e esse é um tema muito relevante, porque unidade não é que todos devem ser iguais, falar de forma igual, se vestir de forma igual. Eu dei aula 2 anos de ensino religioso numa escola no ensino fundamental 2. E eu causava um certo tumulto ali. Porque muitas vezes eu falava assim, que dentro da sala de aula, ver os alunos daquele jeitinho, vestidos e sentados, me deixava agoniado, angustiado. Porque eu olhava, 30 alunos dentro da sala, 40 alunos dentro da sala. E o modelo de ensino, eu sei que tem amados aqui que trabalham em escolas, né? Mas o modelo de ensino, ele tenta forçar o aluno para que eles sejam todos iguais. Inclusive no jeito de vestir, que é o uniforme. E isso me deixava triste, porque eu sabia que cada pessoa sentada numa cadeira daquela tem um chamado, tem um propósito, Deus tem um projeto, tem algo para realizar, tem algo extraordinário de Deus que foi entregue para eles e não para mim. E eu olhava eles enquanto indivíduos relacionados, que se relacionavam com Deus. E quando eu vejo o sistema, né, aí eu sei que existe todo o aspecto pedagógico, toda a estrutura de ensino. Eu sei que estou falando aqui, tem que tomar cuidado para não voar uma cadeira, né? Tudo isso é feito para um propósito. Mas, meu irmão, quando nós pomos 40 pessoas dentro do mesmo ambiente e dizemos assim, vocês têm que fazer tudo igual, nós estamos dizendo que Deus fez errado. Porque Ele fez cada um de nós de forma diferente. Nós acabamos de cantar aqui 8 bilhões de formas de amar. Por que a música diz isso? Porque a música está dizendo que Jesus, Ele ao entregar a sua vida na cruz, Ele morreu por amor sobre cada uma das pessoas que já pisou sobre esse planeta. E são formas diferentes de amor, porque nós somos diferentes uns dos outros. Então, quando eu estou falando aqui sobre oração,
Não queira padronizar as coisas, não queira uniformizar as coisas. Eu vi um pastor ali na internet, ele ora desse jeito, eu vou fazer igual, eu vou orar igual. Meu irmão, você não é ele. E Deus, ele não quer se relacionar do jeito que ele se relaciona com ele e com você também. Você é você, você enquanto indivíduo precisa entender essa identidade que Deus te dá. E ele vai se relacionar com você. E quando eu leio esse texto aqui, em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, tudo que desligardes terá sido desligado. E em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem, e aí entra uma questão, concordar é algo interessante. Concordar é estar com o mesmo espírito. Não é ser igual, mas é ter o mesmo propósito, é ter o mesmo princípio, é ter os mesmos valores e ter o mesmo desejo de resultado. Mas eu sou diferente do fulano. Ore junto com ele. Se vocês alinharem um propósito e esse propósito não for individual e vocês estiverem de acordo, algo extraordinário vai acontecer. Eu tenho certeza disso, certeza absoluta disso. Então a petição, que é o meu 4º ponto aqui, 4 isso, louvor, adoração, ações de graças, petição, ela só é respondida. O que você pedir a Deus só tem resposta quando você não pedir para o seu interesse próprio e quando houver concordância dentro do corpo. Concordância dentro do corpo. Concordância dentro do corpo. Por isso, todas as nossas reuniões de grupos familiares, e se você não está em um grupo familiar, eu faço questão de indicar você a estar num grupo familiar. Se você está nos visitando, venha no sábado, 16h30, você viu o aviso, participe da integração, se insira em um grupo familiar. Todas as nossas reuniões de grupos familiares, no final da reunião, nós temos um tempo, ou mais para o final da reunião, nós temos um tempo de oração, uns pelos outros. Aqui eu estou pregando, não tem como eu sair aqui, vou passar um caderninho ali, entregar para o Luiz ali uma pranchetinha e vai anotando os pedidos, vai anotando, chega lá no final, eu pego aqui, trago para frente, vou ler todos os pedidos, não tem como a gente fazer isso. Mas quando nós estamos lá, nas nossas casas, reunidos como grupo familiar, ali você tem a oportunidade de colocar as situações. E ali, o corpo, em concordância, em unidade, vai olhar para aquela circunstância e vai declarar a palavra. E a manifestação do poder de Deus, a resposta vai acontecer. Orar eficazmente parte do princípio de você entender quem você é em Cristo Jesus, que o que Jesus fez está completo, consumado. De que não há condenação sobre a sua vida e você pode entrar na presença do Pai de forma ousada. De que a palavra de Deus deve ser a base na qual você vai orar o tempo todo. Você, a partir disso, louva e adora ao Senhor. E é grato a Ele por aquilo que Ele fez. E aí, então, você coloca os seus pedidos. Porque você está alinhado com a palavra de Deus. E aí o resultado vem. E aí as circunstâncias vão se desenrolar. E o meu último ponto, se os irmãos do louvor quiserem vir, por gentileza, ele passa por um aspecto de declaração. E declarar nada mais é do que você pegar aquilo que a palavra de Deus colocou no seu coração e expressar isso com palavras. Declarar quer dizer que você vai transferir verbalmente aquilo que Deus colocou no seu coração, a direção de Deus para a sua vida em todo o tempo. Olha só o que está escrito em Ezequiel 37. É um texto muito conhecido. Que eu li, coloquei o texto certo. Ezequiel, perdão, eu abri o texto errado. 37:1. A palavra de Deus diz assim, Ezequiel 37, verso de número 1 em diante ali. Veio sobre mim, esse é o profeta Ezequiel falando, né? Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então o Senhor perguntou a ele, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi, Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele, profetiza a estes ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor.
Meu irmão, eu não sei, talvez na sua vida exista uma situação em que parece um vale de ossos secos. Só que quando você pegar uma palavra, a palavra de Deus, isso se tornar verdade dentro de você, e você olhar para essa circunstância, para essa situação, e você profetizar, e dizer assim: ossos secos, vocês vão reviver. O texto vai continuar aqui, ele diz assim, verso 5, vou ler novamente aqui. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos, e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes. E se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse, o Senhor disse para o profeta: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo poderoso, numeroso. Meu irmão, o que eu estou querendo mostrar para você aqui é, alinhado com a vontade de Deus, com a palavra de Deus, ao olhar para uma circunstância, você vai declarar, não o que você está vendo na circunstância, mas você vai declarar aquilo que Deus vai realizar naquela circunstância. E isso é o que faz a diferença. Você vai declarar a palavra de Deus. Você não vai declarar um mantra, uma ideia, a palavra de um coach ou de um treinamento. Não. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Hebreus 4:12 diz isso. Ela é poderosa para separar as juntas e as medulas. Meu irmão, o que você vai usar como instrumento, como substância, para declarar nos seus lábios é algo que criou todas as coisas. Não é algo simples, não é algo qualquer. Por isso que você precisa estar alinhado e entender que Jesus consumou uma obra, que o sangue dele transforma a circunstância e a situação onde você está, e você não tem condenação sobre a sua vida, e você tem acesso à presença do Pai, e que você, ao estar ali, você vai pegar essa palavra e vai colocar isso dentro de você, você vai louvar e adorar ao Senhor, você vai agradecê-lo, e você vai pedir determinadas coisas alinhado com o corpo, e dentro desse contexto você declara. O que eu estou dizendo aqui não é essa fórmula mágica que muitas igrejas infelizmente colocam por aí, que eu tenho que determinar, eu determino, eu falo isso, Não, não é isso, meu irmão, não é isso. É você ter um nível de comunhão e de intimidade com o Pai, que você sabe aquilo que Ele colocou no seu coração de tal maneira, que o que você declara são as palavras de Jesus. Por que nós fomos instruídos? Aliás, a palavra de Deus nos instrui, e nós repetimos, ao final de cada oração, em nome de Jesus, amém. Você já parou para pensar nisso? Quando você usa essa expressão, que muitas vezes religiosamente fica dentro da nossa mente, e a gente repete ela como se fosse um jargão, um chavão. Quando você fala em nome de Jesus, você está assumindo a autoridade do que Ele fez por sua vida. Você está dizendo, quando você fala em nome de Jesus, você está dizendo assim: eu sou o corpo de Cristo. E como o corpo de Cristo, eu estou orando aqui nesse sentido. Meu irmão, se nós entendermos isso, nós mudamos a nossa vida espiritual. Nós mudamos a nossa relação com Deus. Nós mudamos o jeito que nós vemos o ambiente ao nosso redor. E o que Ezequiel determinou aqui, profetizou, ele pegou a palavra de Deus, e ele pegou aquilo que Deus desafiou ele a fazer, e ele declarou. E eu quero desafiar você a declarar um novo tempo na sua vida, a declarar um novo tempo na sua família, declarar um novo tempo sobre a igreja, declarar um novo tempo sobre o seu trabalho, declarar um novo tempo sobre a sua vida individualmente. Se nós entendermos que orar é adentrar o trono, a sala do trono, o Santo dos Santos,
é não deixar que nenhuma condenação me afaste de Deus, sabendo que o sangue dele é poderoso para me perdoar. Arrependido dos meus erros, sou perdoado. E eu oro a palavra, com louvor, com adoração, com ação de graças. Aquilo que eu pedir e aquilo que eu declarar vai se cumprir. Não porque eu tenho o poder, porque eu determino. Não, jogue isso fora, meu irmão. Jogue isso fora. É porque você é corpo de Cristo. E ao ser corpo de Cristo, você é um com Ele. E ao dizer em nome de Jesus, é Cristo estabelecendo o reino de Deus sobre a terra. Vamos ficar em pé, por gentileza. Quero finalizar aqui, excedi até um pouquinho do que eu queria de tempo, como sempre. E eu quero, antes de nós fazermos a ceia, partirmos para esse momento que é tão importante e é tão significativo. E é o momento em que você tem a oportunidade de celebrar o fato de que você é um com Cristo. Um com Cristo Jesus. Você é um com Ele. Mas antes de nós termos esse tempo, de cearmos juntos aqui, de celebrarmos ao Senhor, eu quero pedir que todos fechem os seus olhos. Talvez você esteja pensando aí, não consigo entender, por que orar é assim? Eu não consigo compreender. Eu quero dizer algo para você, meu irmão. Enquanto filho, se você é filho, você tem todo o direito de chegar na sua casa e falar com seus pais. Enquanto pai, você sabe que o seu filho tem todo o direito de vir e falar com você. E às vezes o que nos falta é entender que somos filhos. E você é filho quando você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. E eu quero fazer uma pergunta aqui hoje, nesse momento. Se existe alguém no nosso meio que gostaria de entregar a sua vida a Cristo Jesus, para aceitá-lo como seu Senhor e seu Salvador. Se você nunca fez uma oração como essa, entregando a sua vida a Jesus, eu quero que você faça um sinal com uma das suas mãos. Erga uma das suas mãos. Nós vamos orar com você, para que você entregue a sua vida a Jesus. Talvez você já tenha até mesmo andado na igreja, tenha vindo à igreja, mas você quer restaurar ou reconciliar a sua vida com Cristo. Erga uma das suas mãos, nós queremos orar por você, para que você possa reconciliar a sua vida com Jesus. Existe alguém no nosso meio que gostaria de entregar a sua vida a Jesus, ou se reconciliar com Jesus? Faça um sinal para nós, por gentileza. Você é livre para fazer isso. Existe alguém? Erga uma das suas mãos, se você quer se reconciliar com Jesus. Amém. Todos aqui têm plena convicção da sua comunhão com Cristo. Aleluia. Amém. Feche seus olhos. Pai, eu quero te agradecer. Quero te agradecer porque o Senhor é um Deus de amor, um Deus de graça, um Deus de favor. E eu quero te agradecer porque a tua palavra é a verdade. Ela é inerrante. Ela é verdadeira. Obrigado, Jesus, porque a tua palavra, ela enche as nossas vidas, ela nos completa, ela nos traz vida. E agora, Pai, eu quero declarar sobre a vida de cada um que está aqui, que nós possamos, ao longo desses próximos dias, vermos barreiras caindo, que toda barreira de religiosidade caia por terra, que todo espírito maligno que tenta colocar regras para que nós venhamos acessar o Pai, caia por terra agora, que nós consigamos entender que nós somos filhos amados e temos o direito de adentrar a sala do trono e que nós possamos estabelecer na nossa vida, na nossa rotina, no nosso dia a dia, um tempo de comunhão com o Pai, porque isso muda a nossa vida, isso muda a nossa história, muda a história daqueles que estão ao nosso redor, muda a história do ambiente que nós vivemos, em nome do Senhor Jesus, amém. Eu quero desafiar você, vamos ter 2 momentinhos aqui, vamos finalizar. Eu vou fazer uma oração, e eu quero que você repita as palavras que eu vou dizer. E nós vamos orar juntos, mas faça dessas palavras as suas palavras, não as minhas. Eu escrevi aqui até para não me perder, mas que você possa orar juntamente comigo, concordando e repetindo como se você estivesse orando. Eu quero colocar 4 aspectos aqui: a família, a igreja, o trabalho, estudos, se você é estudante, e a sua vida como indivíduo. Então, venha comigo e fale assim, a respeito da sua família. Fale assim: Satanás, solte a minha família, solte a minha casa, pois meus filhos são herança do Senhor, e eu
e a minha casa serviremos ao Senhor, e praga alguma chegará à minha casa. Aleluia. Sobre a igreja declare assim: solte, meus irmãos, pois a igreja é a coluna da verdade. Os membros são edificados pela palavra de Deus, praticam a comunhão do Espírito Santo e o amor fraternal, e revelam a Cristo Jesus, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Sobre o seu trabalho, diga assim: Satanás, solte todos os meus negócios, todos os meus estudos, tudo que eu faço no meu trabalho produz fruto a 100 por 1, e o Senhor, de acordo com sua gloriosa riqueza, já supriu todos os meus negócios. E sobre a sua vida declare assim: Satanás, saia da minha vida, pois tudo o que faço prospera, e tudo o que eu faço dá fruto na estação própria, e minha capacidade vem do Senhor, e eu sou cooperador de Deus em Cristo Jesus. Aleluia, amém, em nome de Jesus. Sem você, talvez você tenha, claro, percebido, mas sem você perceber completamente, eu usei 8 versículos bíblicos nesse tempo, nessas pequenas palavras. Parece que não, mas é a palavra de Deus sendo semeada em você. Amém? Palavra de Deus em Mateus capítulo 26, verso 26, diz assim, se os irmãos da ceia quiserem vir à frente, por gentileza, Mateus 26, 26, a palavra de Deus diz assim: enquanto comiam, tomou Jesus um pão, e abençoando-o partiu, e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, e tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Aleluia. Esse é um momento muito, muito, muito especial. Muito, muito, muito mesmo. É um momento em que nós, enquanto filhos, celebramos e dizemos: Jesus, obrigado pelo que o Senhor fez. Pai, obrigado porque o Senhor mudou a minha história. O Senhor me removeu do império das trevas e me trouxe para o reino do Filho do seu amor, para um reino de luz, de vida. E eu quero convidar você a ter esse tempo de ceia junto conosco. Como eu tenho dito várias vezes aqui durante as ceias, só tem uma regra para esse momento: não tome a ceia sozinho. Porque um membro do corpo não sobrevive se ele estiver sozinho. Eu brinco, né? Eu falo, se eu cortasse o meu dedinho aqui, né? Tirasse ele fora, colocasse ele ali no cantinho, deixasse ele ali 2 dias, para ver se ele ia ficar bem ali, com certeza, em poucas horas ele já estaria podre ali. Tudo aquilo que está desconectado do corpo morre. Quando você vai tomar a ceia, tome a ceia com alguém. Não se desconecte do corpo. Esteja conectado com alguém. Tenha um tempo de oração junto com essas pessoas. Agradeça, louve ao Senhor, adore Ele, agradeça, dê ações de graça ao Senhor por aquilo que Ele fez por você. E para que esse pão estivesse aqui, ou esse cálicezinho de suco estivesse aqui, o trigo foi moído, a uva foi espremida, como Jesus fez por mim e por você. Então esse é um momento de comunhão com Ele, de comunhão com o corpo. Celebre, esse é um momento de alegria. Não é um momento para você ficar ali cabisbaixo, borocochô, moribundo. Não, é um momento de vida, de alegria. Um momento em que Jesus demonstrou o amor dele por mim e por você, e ele fala: tomem, bebam, comam. Do mesmo jeito que esse pão vai se misturar com o seu corpo, vai nutrir o seu corpo, a palavra dele nutre o seu espírito. Então venha tomar a ceia, sabendo que Ele é a vida, Jesus é a vida. Pai, obrigado por esses elementos, nós os abençoamos agora. O pão, o suco está aqui. Nós declaramos que nós cremos no Senhor,
Sabemos que o Senhor é um Deus vivo e verdadeiro, que o Senhor transforma as nossas vidas. Queremos desenvolver em nossas vidas uma comunhão plena e perfeita contigo. Obrigado pela tua palavra que transforma as nossas vidas. Obrigado pelo teu amor, pela tua graça, pelo teu favor. E que este tempo de ceia seja um tempo de alegria, seja um tempo de vida, seja um tempo de renovarmos contigo um compromisso, mas de uma forma a saber que o Senhor nos ama e somos teus filhos e vivemos uma vida plena, cheia da graça e do favor do Senhor em nós, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Eu gostaria muito, pedido pessoal meu aqui, não deixe de tomar a ceia, não deixe de ter comunhão. Eu perguntei aqui se alguém gostaria de aceitar a Jesus. Eu creio que todos vocês creem em Jesus como seu Senhor e Salvador. E se você crê que Jesus é seu Senhor e Salvador, você é filho, você tem direito, você faz parte dessa família, desse corpo. Então vem aqui, pegue um pãozinho, pegue um cálicezinho e compartilhe com alguém esse momento, sabendo que você é um filho amado. E que essa semana seja uma semana cheia da presença e do poder de Deus sobre sua vida, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Pode vir, saia aí do seu lugar, venha à frente. Como eu falei, não faça isso sozinho. O louvor vai estar nos conduzindo em um momento aqui de adoração, mas que você possa ter um tempo especial aí com a sua família, com os seus amados, com os seus amigos, com os seus irmãos, com aqueles que são o corpo de Cristo. Amém?